Oi, oi, amados, aqui estamos nós para mais um vídeo, depois de um tempo aqui sem fazer vídeo pelo canal, devido a problemas no computador. Estou até sem gravar vídeo de música, né, cantando lá no canal, porque devido à placa do computador ter dado problema, queimado, e eu vou ter que trocar. Então não tenho tido como gravar vídeos, né, porque o programa de gravação de música está no computador e a placa estando queimada eu não tenho como fazer no momento. Mas eu quero nesse dia aqui estar fazendo esse vídeo aqui falando um pouco a respeito de oração. Algo que nós fizemos por muito tempo errado dentro das religiões, porque na religião é assim, né? A gente tem que sempre fazer o que todo mundo está fazendo, porque se a gente não faz igual a todo mundo, a gente é taxado como rebelde, chamado muitas das vezes até de desviado, e as pessoas dizem, né, que a gente está contra a obra de Deus. É assim dito nas religiões, seja na evangélica, na católica ou qualquer outro segmento. Dentro da religião a pessoa lê a Bíblia, mas ela, na maioria das vezes, não se preocupa em praticar o que a Bíblia está mostrando, mas o que todo mundo faz dentro daquele segmento religioso. Assim se age dentro das religiões. E em muitas coisas que fazemos errado dentro das religiões, a oração é uma delas, a qual, na maioria das vezes, eu, quando estava lá dentro sempre pratiquei a oração de forma errada. Embora a Bíblia mostra, mas a gente, como sempre, quer seguir o que todo mundo faz e nunca o que a Escritura mostra, não é verdade? Ainda que seja o Salvador falando, e a gente prefere muitas das vezes seguir o líder religioso, seja ele um rabino, um padre, um papa, um pastor, né, evangélico, e a gente nunca segue o que as Escrituras estão mostrando, né? Muitas das vezes por medo, né, de ser taxado como rebelde, de não fazer o que todo mundo lá dentro faz. Então a gente, por esse medo, na maioria das vezes fazemos o que todo mundo faz e acabamos errando. E a oração é um desses pontos errados que hoje eu vou estar te mostrando aqui algumas características das orações feitas dentro das religiões, no sistema religioso, e a oração que o Salvador nos ensina na Bíblia, nas Escrituras. Nós vamos ler aqui Lucas capítulo 11, e depois vamos ler Mateus, outros livros também. Mas primeiro vamos ler aqui Lucas 11, que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E disse-lhes: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, dai-nos o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então nós vamos ver aqui um ponto interessante. Primeiro ponto: se os discípulos estavam com o Salvador o tempo todo, se eles vieram de um local onde era falado diariamente sobre a lei de Moisés, se ele via os sacerdotes, sumo sacerdote orando, será que eles não sabiam como orar? Como é que ele pede ao Salvador aqui para que lhes ensine a orar? É exatamente sobre esse ponto que nós vamos falar aqui nessa tarde. Primeiro, a oração que os discípulos costumavam ver e ouvir era aquela oração coletiva do Antigo Testamento, onde todo mundo juntava e fazia aquele grande clamor de forma bem alta, para que o sumo sacerdote ouvisse e agora pudesse ir lá no Santo dos Santos, porque nenhum ser humano, nenhuma pessoa podia entrar no Santo dos Santos para falar com o Criador do Antigo Testamento. Se você já leu a Bíblia, você sabe que isso não era de costume, ou não era permitido uma pessoa comum entrar no Santo dos Santos para falar com o Criador. Só o sacerdote ia até o lugar santo
falava com o sumo sacerdote que entrava no lugar santíssimo ou santo dos santos e agora falava com o Criador em prol do povo. Então o povo não tinha esse acesso ao Criador, por isso era necessário o povo ficar do lado de fora, né, do tabernáculo, e ali eles clamavam em alta voz para que o sacerdote ouvisse, levasse as suas petições até o sumo sacerdote que falava agora com o Criador em prol do povo. Então por isso o povo não sabia essa oração que o Salvador agora estava trazendo, que era a oração aonde o véu do templo seria rasgado e o Salvador estaria dando acesso direto a todo ser humano a falar com o Criador diretamente sem precisar de terceiro. Tá entendendo? Então agora não teria mais esse problema em falar com o Criador. É por isso que lá no Evangelho de João, quando o Salvador morre, ele diz está feito, está cumprido, né? Do grego tetelestai, está feito, está cumprido, está consumado. Ou seja, a promessa que tinha sido feita a Adão e Eva estava cumprida, estava consumada. E quando o Salvador ele morre no madeiro, essa inimizade, essa barreira que tinha entre o ser humano e o Criador, de o ser humano não conseguir falar direto com o Criador, agora ela é rompida. O véu do templo se rasga de alto a baixo, dando acesso a todo ser humano agora a poder falar com o Criador. Tanto é que a gente vai ver lá no Evangelho de João, no capítulo 4, que uma certa mulher chega para o Salvador e pergunta para ele: mestre, eu tenho uma dúvida, os nossos pais dizem que o lugar de adorar é nos montes, que eles adoram lá. Os judeus ou hebreus dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém, porque em Jerusalém tinha lá o templo, né, de Salomão. E ela tinha uma dúvida, onde é o lugar? Um fala que é lá, outro fala que é cá. E tu, já sendo filho de Deus, o enviado do Pai, o Messias, né, o Salvador Yahushua, que a gente aprendeu na Bíblia do Almeida o chamar de Jesus, ela pergunta para o Salvador, onde é o lugar certo? Estou em dúvida, uns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é no monte. Ele vira para a mulher e diz, mulher, tu crê que virá a hora e já chegou, em que não adorarão nem mais no monte nem em Jerusalém? Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é que o Salvador estava explicando para aquela mulher? Que com a morte dele, o véu do templo seria rasgado, a barreira que havia entre o homem e o Pai, o Criador, seria rompida essa barreira. E o homem agora teria acesso direto a falar com o Pai no nome do Filho. Você entende? Então, esta oração que os discípulos viram o Salvador fazer aqui não é uma oração que eles costumavam ver os sumos sacerdotes e os sacerdotes fazerem no Antigo Testamento. O Salvador sai e faz uma oração sozinho, melhor dizendo, e eles não ouvem voz do Salvador. Essa é a oração chamada secreto, oração no secreto, no pensamento. Orar em espírito, como diz lá em Efésios 6,18. Paulo disse orando todo o tempo com toda a oração e súplica no espírito, ou seja, no pensamento. Falar com o Pai só em pensar, sem exprimir, sem falar por palavras. Então, nesse sentido aí, os discípulos não eram acostumados a ver esse tipo de oração. E quando eles vê o mestre orando dessa forma, ele pediu, então nos ensina a orar. Aí nós vamos agora, em Mateus, no capítulo 6, nós vamos ver esse ensinamento de forma mais completa que o Salvador fala. Olha, Mateus 6, verso 6 em diante, verso 5 em diante, diz o Salvador: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois que comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta. Ora ao teu Pai que vê em oculto ou em secreto. E o teu Pai que vê e está em oculto ou em secreto, te recompensará. Orando, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, pensando que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai o sabe, o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então entenda
que esse Pai Nosso aqui, que ele diz, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, não é a oração que você deve fazer. Você vai falar, mas o Salvador não está falando isso? Ele está falando, te dando um exemplo. Veja que na própria palavra aqui ele já está dizendo, quando você orar, não fique repetindo, usando de vãs repetições. Então como é que ele vai ensinar uma coisa e te mandar fazer aquilo que ele diz para não fazer? Se ele está dizendo para você não usar de vã repetição, e ele está mandando você orar, repetindo, Pai Nosso que está no céu, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade. Ele está dizendo que quando você se aproximar do Pai e você se dirigir ao Pai, para você reverenciar o Pai, ou seja, você não vai chegar diante do Pai, um exemplo que você vai fazer uma oração pedindo ao Pai, eu preciso trabalhar, preciso de um emprego, preciso que uma porta se abra para mim. Você não vai chegar diante do Pai já dessa forma. Porque, Senhor, eu quero um emprego, eu quero que a porta se abra, eu quero que o meu filho seja curado, eu quero que alguma coisa aconteça, sem primeiramente você reverenciar a santidade do Pai. Então quando ele está dizendo que você quando orar para você dizer Pai Nosso que está no céu, para você chegar diante do Pai, louvar o Pai primeiro, ou seja, elogiar a Ele. Como disse o salmista, adorai a Ele na beleza da sua santidade. Ou seja, quando você chega diante do Pai, você vai reverenciar Ele, dar louvor a Ele. Quando eu digo dar louvor, não é você cantar, porque louvor não é cantar conforme a gente aprende na religião. Que eu tenho que cantar louvores. Não, louvor significa elogio. Tanto é que se você ler o livro de Jó, você vai ver o Criador louvando a Jó. E ele cantou louvor para Jó, cantou alguma música? Não. A Bíblia diz que no dia que os filhos de Deus vieram se apresentar perante ele, veio Satanás também no meio deles, e o nosso Criador falou para Satanás, de onde vem? Ou de onde vens? Satanás disse para o Criador, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Aí o Criador vai dar um louvor a Jó, ou seja, ele elogia, ele tece um elogio a respeito do seu servo Jó, dizendo, observastes tu na terra o meu servo Jó, homem reto, íntegro, que se desvia do mal? Ou seja, isso foi um louvor saindo da boca do Criador para Jó. Entende? Então louvor significa elogiar, dar elogio. Claro que você pode, no elogio, se você quiser cantar uma música para o Criador, também como forma de louvor, você pode inserir uma música no louvor, mas a palavra louvor, ela não significa cantar música. Num louvor, você pode inserir uma música ao Criador? Como tu és bendito, como tu és magnífico, como tu és santo, como tu és perfeito, cantando nesse sentido, você pode, não tem nada de errado nisso. Mas entenda que louvor não significa música. Você pode inserir música no louvor, mas louvor significa elogio. Quando você elogia alguém, você está louvando esse alguém. Então louvar o Criador significa você dar elogios a Ele. Como tu és maravilhoso, derramaste o teu sangue no madeiro por mim, me dando direito à vida eterna, me dando direito a herdar o jardim do Éden, juntamente com os meus pais Adão e Eva. Então isso é um louvor que você dá ao Criador. Quando você entrar na presença dele, o Salvador está dizendo que quando você entrar na presença do Pai, ao invés de você já ir logo pedindo aquilo que você quer, na sua oração, para você tecer elogios, louvores, agradar o teu Criador com a tua adoração, ou seja, com os teus elogios, falando para Ele tudo aquilo que você sente em relação a Ele, elogiando a Ele, para depois você pedir o que você quer. Então isto é você chegar diante do Pai. Ele estava ensinando, não é para você repetir, até porque se você estivesse repetindo aquilo que o Salvador estava falando, você não estaria fazendo uma oração correta, porque a oração é aquilo que tem que nascer aqui dentro do teu coração e você expor ao Pai aquilo que você precisa falar. Isto é a verdadeira oração. Eu quero até aqui abrir um parênteses para te explicar algo. Qual é a oração mais poderosa que existe? A sua. Você vai até se assustar. Tem pessoas que falam assim, eu tenho que pedir a irmãzinho ou irmãozinho que sobe o monte, que jejua, que ora para poder orar por mim, que a oração dele é poderosa, vai chegar diante de Deus. Negativo. A oração mais poderosa em favor de você é a tua oração. Porque ninguém pode falar a uma outra pessoa a respeito de você, a não ser você mesmo. Ninguém sente o que você está sentindo. Ainda que você não tenha um português correto e bonito, mas o teu sentimento, você consegue exprimir, você consegue falar diante do Criador, ele consegue ver a verdade em você, aquilo que você precisa. Então ninguém melhor do que você para orar para você mesmo. Uma suposição, que você tem um filho
e esse filho esteja doente, e você precisa pedir a cura para ele. Você pode me pedir, ô irmão Evaldo, você poderia me ajudar na oração quando você for falar com o pai em prol da saúde do meu filho, ou do esposo ou da esposa que está doente e precisa de uma cura? Eu posso ajudar você em oração, isso não é errado. Mas eu quero dizer que a oração mais poderosa não vai ser a minha, vai ser a sua, porque você é o que tem um sentimento mais puro em relação àquela pessoa, ao teu filho. Eu te pergunto, existe alguém que tenha um sentimento de amor maior por um filho do que a própria mãe? Não existe. Então qual seria a oração mais poderosa? A oração da mãe ou a oração do pai, daquela criança, daquele filho? Você entende? Daquele ente querido. A oração mais poderosa é a sua, não a do irmão. O irmão pode te ajudar, vai fortalecer, mas a mais poderosa oração será a sua. E quando você orar, a Bíblia está dizendo que a oração não é aquela oração que você vai para dentro de um templo religioso, dá as mãos com todo mundo para poder todo mundo estar falando com o Pai em voz alta, gritando. Essa não é a oração que você deve fazer. A oração que você deve fazer é entrar no teu secreto, no teu aposento, no teu quarto, ou ainda que você esteja dentro de um ônibus ou na escola, mas você vai estar ali falando no pensamento com o Pai. E que o que você fala no pensamento, no secreto, só o Pai ouve. Porque olha o que o Salvador diz assim, olha, quando você orar, não se faça semelhante aos hipócritas, porque eles oram em pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, com as mãos levantadas, e todo mundo olha e fala, caramba, caraca, olha só que homem de oração, olha que mulher de oração, olha que palavras lindas. Sabe o que ele vai receber? Só elogios do ser humano, do Criador. Ele não vai receber nada, porque ele já está recebendo o galardão. É isso que o Salvador está dizendo assim, ó. Não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, que pensando que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhes, pois, a ele. O vosso Pai Celestial sabe que é necessário antes de vocês pedires. E aqui no versículo 5 ele diz assim, ó. Pois os hipócritas, eles têm prazer em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa deles. Qual é a recompensa desses homens? Ou dessas pessoas que oram alto para os outros verem? A recompensa dessas pessoas é o elogio que outra pessoa dá para ela. Nossa, que mulher de oração! É isso que ela vai receber. Nossa, que homem de oração! Esse é o galardão que essa pessoa recebe. Do Criador ele não vai receber nada. Porque ele está orando alto para poder as pessoas verem que ele é de oração. Então ele recebe elogio e o elogio já é o que ele precisa receber. Recebeu dos homens, mas do Criador ele não tem nada para receber. Porque ele está orando de forma incorreta. Agora, quando você ora da forma correta, no secreto, no pensamento, falando só com o Pai, aí é o Pai que vai te ouvir, é Ele que vai te responder. Se alguém te pede, faça uma oração por mim, irmão. Sim, com certeza eu faço. Aí a pessoa vai ficar esperando ouvir palavras da minha boca. Mas a oração que eu tenho que fazer não é para o Pai, não é o Pai que vai ouvir e atender, então não tem que falar para a pessoa ouvir. Quem tem que me ouvir a minha oração é o Pai. É Yahweh, o nosso Criador, que a Bíblia chama de Deus. Então é essa oração no secreto, no entendimento, que os discípulos nunca tinham visto e eles não entenderam quando viram o Salvador orar. Por isso eles pediram para o Salvador, mestre, nos ensina a orar. Aí o Salvador foi lá e ensinou para eles, ó, vocês se aproximam do Criador, no lugar que vocês estiverem, né? Não tem que ser no templo religioso A, B ou C, ou numa sinagoga, ou num templo católico, ou num templo evangélico. Não, o Salvador, a Bíblia diz lá em Lucas 11, tendo ido o Salvador para um certo lugar orar, um certo lugar, ou seja, ele procurou um lugar onde ele poderia estar só, para poder falar com o Pai, de maneira que ninguém afetasse a sua oração. E os discípulos observaram que ele estava lá, mas eles não ouviam voz sair da boca do Salvador. Por isso eles ficaram, nossa, que oração é essa? Aí quando o Salvador se aproxima deles, eles falou, mestre, nos ensina a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. Porque a oração que eles eram acostumados a ver era a oração, aquelas orações gritando, falando alto, mas essa oração secreta onde o Salvador foi lá. E eles não ouviram voz nenhuma do Salvador. Eles falaram, o Salvador estava orando, nós não ouvimos voz, que oração é essa? Então, mestre, nos ensina essa oração. Nos ensina a orar, porque João também ensinou aos seus discípulos. O Salvador vai agora e canta a pedra para eles, ou seja, ensina eles a orarem. Você está entendendo? E eu quero te dizer que a oração, amado, é algo tão particular entre você e o teu Criador,
que nem mesmo o marido pode interferir na oração da mulher. Nem mesmo a mulher pode interferir na oração do marido. Você sabia disso? Vou te mostrar na Bíblia. Olha só, 1 Coríntios capítulo 7. Deixei até anotado aqui. 1 Coríntios capítulo 7, o verso 5, olha só que interessante. A oração é algo tão íntimo que você que vai para um templo fazer oração em coletivo, com todo mundo ouvindo o que você está falando, você está completamente errado e contra o que o Salvador ensinou. Porque a oração, nem o marido, que é o mais íntimo da esposa, ele tem que estar se intrometendo na oração da esposa. Veja 1 Coríntios 7, verso 5. Olha, Paulo dizendo: não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Eu vou te explicar isso aqui. Você vai pensar, o que isso tem a ver com oração? Olha o que Paulo está dizendo. Não vos desfraudei um ao outro, ou seja, Paulo está dizendo, marido, você que é casado, se a tua esposa tem desejo por você, sexualmente falando, você não pode negar a tua esposa. Mulher, se o teu marido tem desejo por você, intimamente falando, você não negue ao teu esposo, a não ser no momento que vocês, por um consentimento mútuo, ou seja, você senta com a tua esposa senta com você e fala, minha querida, hoje eu estou me aplicando a oração, estou orando, vou falar com o Pai no meu secreto, então não me interrompa. Estamos combinados? De hoje a gente não se tocar, a gente não se interagir sexualmente falando, intimamente falando, de forma que eu não venha ter que interromper a minha oração com o Pai, porque eu quero tirar hoje um dia para poder estar falando com meu Pai no secreto, no pensamento, a minha mente voltada para o Pai, falando com Ele em oração. O marido vai, tudo bem, minha filha, minha querida. E a mulher da mesma forma com o marido. Tudo bem, meu querido, eu concordo com você. Consentimento mútuo, ou seja, eles entraram em acordo em um não procurar pelo outro de forma íntima para se relacionar sexualmente falando, amorosamente, pelo fato deles naquele dia terem tirado um dia para poder estar falando com o Pai. Ligando o teu pensamento no Pai, levando o pensamento ao Pai, falando com o Pai Yahweh em espírito, na oração, e um não pode interromper o outro. Então você está vendo que a oração é algo tão íntimo que assim como o marido, quando ele vai se relacionar com a sua mulher, ninguém tem que ver o relacionamento deles, intimamente falando, isto é, entre o casal, entre o homem e a mulher, Paulo colocou a oração no mesmo patamar de intimidade, ou seja, a oração da mulher com o Criador dela, nem o marido, que é o esposo dela, que é a mesma carne dela, tem o poder de atrapalhar ela quando ela estiver falando com o Pai. Está vendo como que a oração é algo tão sério e tão íntimo que você não tem que dividir com o irmão A, com o irmão B, com o irmão C quando você estiver orando? É algo só para você e o Pai? Portanto, quando alguém te pedir para você orar por ele, você pode até orar, mas não é para ele ouvir, é o Pai só que tem que ouvir, é no teu pensamento. Você veja que nem o marido tem o poder de interferir na oração da esposa quando ela estiver orando, falando com o Pai, no pensamento dela. Nem a mulher tem o poder de interferir na oração do marido quando ele estiver falando com o Pai. 1 Coríntios capítulo 7, do verso 5 ao 6, de tão sério que é esse negócio de oração. E as pessoas vão para dentro de um templo fazer oração coletiva, todo mundo gritando em voz alta. Por isso que o Salvador falou, tu quando orar, não seja semelhante aos hipócritas que oram nas sinagogas, levantando as mãos para mostrar que está orando, ou nas esquinas das praças, a fim de serem vistos pelos homens. A oração é no secreto, é segredo entre você e o Pai, só o teu Pai tem que ouvir a tua oração. Nós vamos ver Paulo falando aqui na carta aos Romanos, capítulo 8, deixa eu ler aqui, Romanos 8, 26. Veja bem o que Paulo fala aqui, ó. Carta aos Romanos 8, 26. Veja bem. Que interessante. Romanos 8, 26. O apóstolo Paulo diz o seguinte, olha. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabia
Quantas pessoas estão lá orando sem saber orar como convém? Romanos 8, 26. Quantas vezes eu orei errado? Dentro da igreja de pedra, e eu orava repetindo, enquanto lá em Mateus 6 está dizendo, quando vocês orarem, não fiquem usando de vãs repetições. E o povo dentro das igrejas religiosas, dos templos, eles falam, repete comigo agora, meus queridos, meu Deus e meu Pai. Aí todo mundo repete, meu Deus e meu Pai. E a Escritura está dizendo, quando você orar, não repitam. Não use de repetições vãs, isso é em vão. Mas a Escritura diz uma coisa e a religião ensina a fazer outra. Por isso que eu não frequento mais sistema religioso, porque eles ensinam tudo ao contrário do que as Escrituras nos mostram. Entendeu? E quando você orar, a tua oração é mais poderosa por quê? Porque você tem que falar tudo o que você precisa falar com o Criador. Filipenses 4:6. Vamos ver o que diz Filipenses 4:6? Olha o que diz Filipenses 4:6. Paulo diz, não andeis inquietos por coisa alguma, antes sejam as vossas orações conhecidas em tudo diante de Deus em ação de graça. A tua oração deve ser conhecida em tudo diante do Criador Yahweh. Entendeu? Você não deve estar inquieto. E por isso que eu falo que a tua oração é a mais poderosa, porque tem coisas que você às vezes fez e que você só pode falar para o Criador. Se você falar para uma pessoa, ela vai se escandalizar pelo teu erro, pela tua fraqueza, pelo teu pecado. Por isso que a tua oração é a mais poderosa, porque tem coisa que se você pedir a um irmão, você não vai ter como pedir para ele falar algumas coisas para o Criador. E só você vai poder falar diante do Criador aquilo que você precisa, aquele pecado que você precisa ser perdoado, que você cometeu, confessando diante do Criador. E se você falar isso para um irmão, ele se escandaliza contigo. Por isso que Filipenses 4:6 está dizendo, não andeis inquietos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas em tudo diante de Yahweh, que a Bíblia chama de Deus, seja conhecido em tudo. Ou seja, tudo que você precisa falar, fale com o teu Criador. E se você for pedir uma oração para alguém, você vai poder falar tudo tintim por tintim que você fez, que você errou? Claro que não. Por isso que eu te digo, a oração mais poderosa é a tua, porque você pode falar com o Criador tudo aquilo que você precisa falar, sem negar nada, até porque ele sabe tudo que você fez, tudo que você pensa. Entendeu? Por isso a oração é no secreto e de forma que só você pode fazer. Então a oração mais poderosa que existe é a tua oração em prol de você mesmo. Entendeu? Filipenses 4:6 fala isso. Não andeis inquietos por coisa alguma. As vossas petições ou orações seja conhecida em tudo diante de Deus pela oração, súplica com ação de graça. Ou seja, com ação de agradecer, ação de graça. Não é você fazer um culto religioso, ação de graça. Em ação de que você está grato diante do Pai, está sendo agradecido por isso que Ele fez por você. Entende? Efésios 6:18. Olha como a oração é no pensamento. Efésios 6:18. Veja o que Paulo diz para aos Efésios, a igreja de Éfeso. Capítulo 6, verso 18, ele diz, olha, orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito, no entendimento, no pensamento, sem falar, no Espírito. Essa é a oração correta. Você entende? E por que hoje a oração pode ser feita assim? No Antigo Testamento era uma oração clamor. Você vai ver pessoas dizendo, irmão, mas em Jeremias está escrito, clama a mim. Jeremias 33:3, e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Porque no Antigo Testamento tinha que se fazer clamor coletivo, porque ninguém tinha a autorização para entrar lá no Santo dos Santos e falar com o Criador direto. Só o sumo sacerdote podia fazer isso. E hoje nós temos. Vamos ver. Hebreus capítulo 10, verso 19. Veja o que diz a carta de Paulo aos Hebreus. 10:19 em diante.
Hebreus 10:19, Paulo diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, que sabemos que é Yahushua, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegando-nos com verdadeiro coração e inteireza, com certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança porque fiel é o que prometeu. Consideremos-nos uns aos outros, nos estimulamos a caridade, as obras, não deixando a nossa congregação, ou seja, não deixando de congregar como é o costume de muitos, de alguns, antes demonstrando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Entenda essa palavra aqui, não deixando de congregar, ou a vossa congregação. Aí tem pessoas que pensam que é necessário criar um templo, uma igreja para poder congregar, porque senão não é salvo e o Salvador não vai salvar quem não estiver reunido dentro de um templo. A palavra congregar, querido, significa você se reunir em prol de um assunto, em prol de uma ideia. Entende? O se congregar não significa você estar unido fisicamente com alguém. Se você tem a possibilidade de se unir com alguém, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas num lugar para falar das coisas do Criador, isso não é um pecado. Agora você pegar, criar um templo, criar uma casa, dizer que aquilo ali é a casa de Deus, e a Bíblia diz que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens, você já está tirando as escrituras do seu contexto da forma que ela está dizendo. Então, se as pessoas lá no Antigo Testamento, ou se as pessoas lá que eram a igreja, né, o povo branco de Jafé, que eram chamados de igreja, os colossenses, os filipenses, os tessalonicenses, os efésios, eles quisessem se reunir como igreja, eles sendo igreja, quisessem se reunir num lugar, não tinha nada de errado nem pecado nisso. Só que eles iam se reunir sendo igreja. Eles não iam à igreja para se reunir, porque a igreja não é um lugar que você vai. Igreja são pessoas, eram pessoas descendentes de Jafé, caucasianas, europeias, que ouviam a pregação da promessa, que a Bíblia chama de evangelho, que Paulo e os demais discípulos pregavam para essas pessoas. Essas pessoas criam no Salvador, elas se tornavam igreja. Eram os gentios que, crendo no evangelho, que é a promessa, elas se tornavam igreja. Então eles podiam se unir como igreja. Eles sendo igreja, eles podiam se unir num lugar. Eles sendo igreja, se reuniam num lugar. Tanto é que você vai ver em Atos 15:3 que a igreja seguiam os apóstolos e eles faziam grandes sinais. Ou seja, se a igreja fosse um templo, como é que um templo vai sair andando atrás dos apóstolos? Você entende que igrejas são pessoas. Então, pessoas poderiam se reunir num lugar como igreja. Eles não teriam que ir a uma igreja, eles teriam que, sendo igreja, se reunir num lugar, se eles quisessem. Também não é obrigado se reunir, entende? Então não significa que uma pessoa que não se reúne, que ela está perdida, que agora vai para o limbo dos infernos, conforme religiosos pregam. Não. Então quando diz assim, não deixando de congregar como é o costume de muitos, não está dizendo que a pessoa tinha que ir a um lugar chamado igreja. Não. Está dizendo que as pessoas sendo igreja, se elas quisessem se reunir num lugar, congregar num lugar, congregar, ou seja, se reunir em prol de uma igreja, que ali era em prol do reino dos céus, falar sobre o reino dos céus, falar do Salvador, não tinha nada de errado nisso. Como não tem. Agora você ir a um lugar e chamar esse lugar de igreja, o errado está aí. E chamar esse lugar de igreja de casa de Deus, quando a Bíblia diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Entendeu? Você não pode trocar a origem das palavras. Eles podiam se reunir como igreja, sendo igreja. Eles não deviam ir a uma igreja, porque não existe uma igreja. Ir a uma igreja. Existia pessoas que eram igreja se reunir como igreja, sendo igreja. E não ir a uma igreja. Não é isso que a Bíblia está dizendo, entendeu? Então congregar não significa ir a um templo. Significa estar reunidos em prol de uma igreja. Por exemplo, uma empresa, ela pode fazer uma congregação? Pode. A empresa reúne todos os funcionários e os gerentes para poder fazer uma congregação a respeito de um produto que eles querem mudar o preço, a fazer uma promoção de produtos na empresa ou no supermercado.
Entendeu? Então eles vão congregar, vão fazer uma reunião em prol daquela causa, em prol daquela ideia. Isso é congregar. Congregar em prol do reino dos céus significa aquele povo salvo do Salvador se reunir num lugar, fazer uma congregação para poder tratar assuntos a respeito do reino dos céus, sobre a Bíblia, sobre oração, sobre fazer caridade, dar comida para os necessitados, entendeu? Estão congregando em prol de uma ideia. Reunidos em prol de uma ideia. Isto é congregar. Até porque lá no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que os demônios vão se congregar juntamente com os reis da terra para ir na peleja contra o Deus Todo-Poderoso. Está lá no Apocalipse. E os demônios não estão indo para uma igreja. Quando eles vão congregar, eles vão se reunir juntamente com os reis da terra para poder formar uma ideia contra a Yahushua, que a Bíblia chama de Jesus, contra Yahu, Melquisedeque, né? E o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai, que se separou do corpo físico Melquisedeque, mas que vai se unir um dia, entendeu? Quando Adão e Eva pecam, eles causam essa separação do Espírito, por isso a palavra Espírito Santo, que quer dizer Espírito separado, é o Espírito Santo do Pai que se separa do corpo físico que fica na terra e o Espírito vai para o céu. Isso tudo é ocultado nas religiões, mas a pauta aqui hoje não é sobre isso, é sobre oração. Então, nós lemos aqui, ó, no Antigo Testamento, todo mundo tinha que clamar em alta voz fora do tabernáculo e o sacerdote levava o assunto, as petições daquele povo até o sumo sacerdote, que por sua vez apresentava ao Melquisedeque, que estava no Santo dos Santos, para poder trazer a resposta à oração do povo, porque ninguém, a não ser o sumo sacerdote, podia entrar no Santo dos Santos. Quando o Salvador, Yahushua, que a Bíblia chama de Jesus, ele morre, esse véu que fazia a separação do lugar santo, do lugar santíssimo, ou também santo dos santos, ele se rasga, esse véu se rasga. Por isso agora está escrito aqui na carta aos Hebreus, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos no Antigo Testamento ficava dentro do tabernáculo. Era chamado de lugar santíssimo, ou também de Santo dos Santos. Quando o Salvador morre, que esse véu se rasga, aonde é que se encontra hoje o Santo dos Santos? Dentro da tua mente. É aqui que você fala hoje com o Pai. Hoje você consegue falar com ele diretamente aqui, porque João capítulo 4, quando o Salvador ele fala com aquela mulher, ele diz assim, ó, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Paulo fala na carta aos Efésios capítulo 6, verso 18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no espírito, no pensamento. Entende? Porque Deus, né, o nosso Criador Yahweh, ele é espírito. E você não consegue falar com o espírito, a não ser no teu pensamento. Por isso a Bíblia diz que ele sonda a mente, pensamento e coração. Por isso a oração ou a adoração hoje ao Pai é em espírito, no pensamento e em verdade, sentimento. Espírito, glândula timo. Sentimento, glândula pineal. Espírito, verdade. Pensamento, sentimento. Essa é a adoração hoje ao Pai. E é aqui que se fala com o Pai hoje. No Antigo Testamento tinha que se clamar, porque ninguém tinha acesso ao Santo dos Santos a não ser o sumo sacerdote. Então, se o povo não clamasse para o sacerdote ouvir e levar as suas orações, as suas petições até o sumo sacerdote para levar a Melquisedeque, para que o povo fosse respondido, eles não seriam ouvidos. Mas hoje não. Hoje o povo é ouvido porque o véu se rasgou e a Bíblia diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Yahushua, pelo novo e vivo caminho, viu? Hoje é um novo caminho. Qual é o novo caminho? O secreto, o pensamento que ele consagrou pelo sangue, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando a carne dele é furada ali no madeiro, e que o sangue derrama, que o véu se rasga, ele consagra um novo e vivo caminho, ou seja, ele está dando a você o direito de você falar com o Pai agora sem precisar de terceiro. Por isso a Bíblia diz hoje que existe um só mediador entre Deus e os homens. Yahushua, que a Bíblia chama de Jesus.
o Salvador, ele é o mediador. Você vai ao Pai no nome do Filho e o Pai te ouve hoje. Você não precisa ir hoje a um templo, para chegar lá no templo, alguém colocar a mão sobre a sua cabeça, orar por você, para poder a sua oração ser ouvida. Não, você sozinho pode fazer isso falando com o Pai. A tua oração é a oração mais poderosa que você pode fazer. E será ouvida tão rápido que você nem imagina. Dentro da tua casa, você pode levar o teu pensamento, fazendo comida e falando com o Pai na mente. No ônibus, vindo para casa do teu trabalho, você pode falar com o Pai na mente. Na sua escola estudando, andando na rua na sua bicicleta, no seu carro, você pode falar com o Pai. Entendeu? Então é dessa forma, a oração hoje ela é uma oração no secreto. Então a oração mais poderosa hoje não é aquela oração que você pede ao teu irmão da direita ou da esquerda. Você pode até pedir ele para orar por você, porque a Bíblia diz orai uns pelos outros. Não uns unidos com os outros, num lugar de mãos dadas, mas um pelos outros. Ou seja, o teu irmão lá na Inglaterra pode orar por você aqui no Brasil. Você aqui no Brasil pode orar pelo teu irmão lá no Japão. Entende? Porque você hoje tem esse acesso. Tendo ousadia, irmãos, para entrar no Santo dos Santos. Você hoje pode entrar no Santo dos Santos. No Antigo Testamento, se tentasse entrar, morria. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tentaram entrar no Santo dos Santos e oferecer fogo estranho, foram consumidos. Hoje você tem essa ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue do Salvador Yahushua. Então você não precisa hoje de terceiro. Essa é a oração correta. Falar com o Pai no secreto, entrar no teu quarto, falar no secreto se você estiver na tua casa, ou o quarto também pode simbolizar o teu secreto, o teu pensamento, que ninguém vai ver o que você está falando aqui, só o Pai, que vê no secreto, te recompensará publicamente. Eu deixo para você esta palavra nessa tarde e que o Pai Yahweh abençoe a todos e estamos juntos rumo a Sião para cima, que assim seja.